Bom, eu vou esclarecer o seguinte: eu falei no RA, falei na psicanálise como sendo vista naquela época dos anos 50 como uma técnica da psiquiatria. Então é bom esclarecer: a psicanálise não nasceu como uma técnica da psiquiatria. A psicanálise nasceu, foi até um inimigo do Freud que botou esse nome. Psicanálise quer dizer dissolução da psique. E aí um inimigo do Freud, isso está lá em 1883 mais ou menos, você vai encontrar na Obras Completas, com implicância, falou, essa psicanálise que Freud faz, porque psicanálise é a dissolução da psique. Psique é a alma gerada por um processo de mortificação. O que existia na época do Freud era aquela psiquiatria, hospício, dar banho frio no maluco, aquelas coisas de doido. E o Freud foi pegando as histéricas e com as histéricas ele foi indo, e os implicantes implicaram, claro. Quando ele teve que dar o nome à coisa que ele estava fazendo, que era uma espécie de uma ciência no sentido de um saber novo, quase místico, quase mágico, quase estranho, sei lá, uma descoberta que não era médica propriamente, não adiantava, você fazia exame físico e não combinava, não tinha nada neurológico que comprovasse aquelas coisas estranhas que a pessoa estava tendo. Aí Freud, então, usou de propósito o termo psicanálise. Bom, eu vou me estender um pouco dessa vez para poder chegar no problema, por que a gente chegou na medicina, pelo menos no início. O Freud foi fazendo descobertas, conhecendo pessoas, falando com as pessoas e escreveu muito para o Fliess, ele falava das agonias dele, que ele ia descobrindo coisas e tal. Até que, finalmente, a psicanálise completou a primeira década dela, em 1910, já depois de psicanálise. Psicanálise a partir do momento que o Freud descobre o inconsciente, né? Ele descobriu a partir da interpretação dos sonhos, do capítulo 7. A psicanálise completa a primeira década de vida dela, e nessa época ela já conseguiu aglutinar em torno do Freud um grupo cada vez maior de pessoas interessadas nessa novidade libertadora de toda uma moral sexual repressora. Freud tem um pouco mais de 50 anos nessa época, alguns poucos interlocutores espalhados pela Europa Central. É importante deixar bem claro que ele perdeu o direito de ser médico, porque ele foi dizer que existia ele viu homens histéricas em Paris, e isso deu problemas para ele. Então ele fazia psicanálise. Ele tem um pouco mais de 50 anos nessa época, alguns poucos interlocutores espalhados pela Europa Central, e ele já começa a recolher os primeiros frutos carnudos dessa árvore que agora está mais fortalecida. A psicanálise leva-o a fazer descobertas diárias de todo um universo de riquezas ainda não exploradas. Na falta de imagens para transmiti-las, ele toma alguns termos emprestados das ciências da natureza, da literatura, da filosofia, do mito, e com esses elementos ele vai assim construindo a terminologia psicanalítica. Não é o que ele queria, mas ele tinha deixado de ser médico, ele não era mais médico, e aí ele vai fazendo, ele tinha uma alma de cientista. No princípio da segunda década, o Freud concorda que a psicanálise corre graves riscos de sobrevivência. A sua aceitação por um grupo cada vez maior de interessados começa a atormentar a comunidade científica da época. Já havia sido descoberto o inconsciente freudiano,
que é diferente do inconsciente filosófico. O inconsciente freudiano é uma instância, né, o inconsciente. E já havia também a descoberta da sexualidade infantil. E tinha, por sua vez, o nazismo, a serpente nazista já tinha bicado o ovo e já tinha deixado para trás a casca e rastejava pela Europa, já procurando os judeus, né? Já estava uma época muito perigosa. Então Freud decide não arriscar a vida daquele imenso tesouro teórico e prático que ele havia descoberto. Funda a IPA, com Jung na presidência, ele já tinha conhecido o Jung, e segue mais tranquilo o curso normal de suas pesquisas e da elaboração da arquitetura teórica do psiquismo. O Jung era psiquiatra, mas o Jung fazia o que ele depois veio a chamar de psicologia analítica, ele não fazia psiquiatria. Ele se encantou lá com Freud, eles tiveram lá uns momentos de um gostar do outro. Durou muito pouco tempo essa relação. Mas em 1910, Jung vira o presidente da Associação Internacional de Psicanálise, que é criada. Nessa época, Freud reúne-se com frequência com um grupo de estudiosos que o rodeia e analisa os que o procuram para tratamento. Com a institucionalização da psicanálise, institui-se gradativamente uma centralização em prol do controle e da proteção desta e dos analistas. E, por mecanismos próprios a esse tipo de processo, a psicanálise sofrerá transformações de tal porte que na década de 1950, exatamente quando tem esse texto Variantes do Tratamento Padrão, quando Lacan entrar em cena mesmo, porque ele já era o diretor científico da Associação de Paris nessa época, a direção do tratamento terá sido totalmente retirada da referência teórica que a justificava e, devido ao desenvolvimento de uma assim chamada teoria da técnica, eu vou mostrar os livros para vocês, estará colocada a serviço de uma política institucional. Vocês vão encontrar isso no detalhe, com muita raiva, inclusive escrito com muita mágoa, o Lacan, num texto escrito Situação da Psicanálise em 1956. Também vocês vão encontrar nos écrits. Vou parar aqui.